Parodiando Napoleão Bonaparte, podemos dizer, respeitadas as proporções, obviamente, que do alto destas torres, com mais de 200 anos de história nos contemplam. Olá a todos vocês que seguem aqui o canal Valença Histórias, como prometido, estou começando a postar alguns vídeos a respeito de detalhes mais importantes da nossa história, tendo em vista a realização do concurso da Prefeitura, para ajudar aqueles que pretendem conhecer a nossa história, para fazer esse concurso, e também curiosos que desejam saber alguma coisa sobre a cidade de Valença. Estamos aqui hoje no alto da torre, de uma das torres da Catedral Nossa Senhora da Glória, e não vamos aparecer porque a principal estrela desse canal não sou eu, é a cidade de Valença. Então nós vamos falar alguma coisa a respeito da sua história em várias semanas, a fim de colaborar com aqueles que pretendem fazer o concurso e trazer mais conhecimento a respeito da nossa Princesa da Serra. Não se esqueçam de dar o seu like aqui no canal, de compartilhar esse vídeo, convidar outras pessoas para que possam saber a respeito deles e se inscreverem, acionar o sininho das notificações para conhecerem alguma coisa a respeito da nossa cidade de Valença. A luz do céu de Valença é milagroso falar, ser filho teu e honra imensa minha terra natal. Nesse primeiro momento, vamos falar um pouco do que poderíamos chamar de pré-história da cidade de Valença, antes da criação da aldeia em 1803. Nós encontramos dois grupos que chegaram aqui em momentos diferentes, que deram início ao povoamento dessa região. Aqueles grupos que partiam do Rio de Janeiro em direção à Serra Fluminense, mesmo buscavam em direção de São Paulo ou o Vale do Paraíba do Sul. Existe um outro grupo também de ocupação dessa terra que partiu de Minas, dada a proximidade aqui com a divisa com Minas Gerais, com a diminuição da mineração, finais do século XVIII, estabelecendo-se os mineiros com os cafezais abertos na floresta, que pouco a pouco foi sendo tomada, conquistada aos nativos, aos indígenas que aqui existiam, que já não opunham mais resistência, uma vez que foram vencidos, foram derrotados já em fim do século XVIII. Alguns historiadores se referem a estes dois grupos que pouco a pouco foram ocupando a região do Vale, aquele que descia de Minas Gerais, principalmente da comarca do Rio das Mortes, do sul de Minas, e o outro subindo a partir do Rio de Janeiro, passando por Raiz da Serra. Já em 1835, José Silvestre Rebelo, na memória que ele escreveu sobre as plantas úteis que foram introduzidas no Brasil no período colonial, já havia na região de Valença e Vassouras atual, município vizinho, fazendas com 500 mil a 800 mil cafeeiros, sendo que a exportação desses dois municípios somava cerca de 300 mil arrobas cada um. Começa a se delinear ali um importante papel que Valença e outras cidades do Vale iriam desempenhar no primeiro momento da produção cafeira no Brasil. O Vale do Paraíba, Fluminense, como nós conhecemos, está localizado nessa região sudeste, não só o Fluminense, mas o Paulista também, englobando esses dois estados, entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. O rio nasce na Serra da Bocaina, no município de Areias, e apresenta uma extensão aproximada de 1.100 quilômetros, tendo seu início no encontro dos rios Paraibuna e Paraitinga, nas proximidades da cidade de São Paulo, passando a partir daí a seguir na direção oeste-leste. O vale se estende do estado de São Paulo por quase todo o Rio de Janeiro, ao longo da divisa com Minas Gerais, até a planície de Campos, onde tem a sua foz no Atlântico. O Médio Paraíba, onde está localizado o município de Valença, permaneceu por 2 séculos após a chegada dos portugueses ao Brasil, sem uma penetração efetiva dos colonizadores. Somente a partir de 1698, quando Garcia Rodrigues Paz, filho do famoso bandeirante Fernão Dias Paz, obteve licença para construir uma estrada que ligava o Rio de Janeiro à Borda do Campo, atual Barbacena, passando pelo Vale do Paraíba,
que a região começa aí a ser povoada. A partir daí abriu-se mais tarde uma picada para o sul e para o norte. Às margens dessa estrada, que ficou conhecida como Caminho Novo, é que foram distribuídas as primeiras sesmarias da região, dando início a povoamentos como os atuais municípios de Paraíba do Sul, Partido do Alferes, Sacra Família do Tinguá, ainda no século XVIII. Mas foi durante o século XIX que sua importância histórica e econômica se acentuou. O cultivo do café, por quase 80 anos, trouxe grande vida social, política, econômica, financeira para a velha província, desde a regência até o segundo reinado. A ocupação do vale teve início a partir dos poucos que foram sendo criados ao longo desse caminho, com o objetivo de dar abrigo para os viajantes, também com as sesmarias que começaram a ser distribuídas pelo governador do Rio nessa mesma região. No Sudeste, normalmente as sesmarias que eram concedidas possuíam meia légua de frente por uma de fundos, ou de légua quadrada, conforme informa Eloy de Andrade, que ainda explica as obrigações que a metrópole determinava aos sesmeiros: cultivar a terra, ajudar na abertura de caminhos, ou, no caso dos interessados que declarassem já ter feito roças, regularizar a posse delas. Nessas sesmarias é que os engenhos de açúcar começaram a ser estruturados. Nesse sentido, a fazenda do Pau Grande se torna o grande engenho de maior importância, de maior dimensão, visitado em 1808 por Saint-Hilaire, que aponta essa fazenda como a mais importante vista por ele no Brasil. Seu proprietário, José Rodrigues Pereira de Almeida, futuro barão de Ubá, construiu outro engenho próximo, o engenho Fazenda de Ubá. No entanto, com a diminuição da produção aurífera, que impedia a penetração efetiva por essa região, que eram chamados de terras proibidas da coroa, ou áreas proibidas do sertão do Rio Preto, já que faziam divisa com a capitania de Minas Gerais, e seria um caminho aberto para o contrabando. Com a diminuição dessa produção aurífera e com a chegada da família real em 1808, a região passou a ser vista de outra forma, tendo sido organizado o projeto da sua ocupação, plano este que deu seus primeiros passos em 1789, quando, por ordem do então vice-rei Dom Luís de Vasconcelos de Souza, o capitão de ordenanças Inácio de Souza Werneck passou pela região da atual cidade de Valença com o objetivo de rebater os grupos intrusos em suas próprias aldeias, por ocasião da abertura de caminhos e estradas de que for incumbido. Auxiliar-o, autor do livro As Tropas da Moderação, registra o fato de que essas aberturas e reformas de vias de comunicação estavam inseridas na virada modernizadora das diretrizes básicas de Dom João quando chegou ao Brasil, sustando as proibições e incentivando mesmo a abertura de novos caminhos. Já esses grupos intrusos, que são citados, se referiam ao vice-rei, eram os puris, que, segundo o nosso historiador Leone Ora, faziam excursão na região habitada pelos que depois foram chamados de indígenas coroados, que estabeleceram nessa região de Valença. Essas excursões dos puris explicam-se pelo fato de que, tendo que se afastar das suas terras com o início da ocupação do vale, passaram a realizar ataques periódicos aos povoados e engenhos para se defenderem. Inimizades entre as tribos também ocasionavam deslocamentos dos povos indígenas, assim como as providências que o governo começou a tomar. Leone Ório cita a respeito que os índios coroados, selvagens, errantes pelas imediações da Mantiqueira, perseguidos pelos seus também parentes, os puris, que os afugentavam em luta de morte, haviam se aclimatado, mesmo antes de 1789, no antigo sertão do Rio Preto, não obstante a fúria de seus imortais inimigos, que provocaram constantes exordes, infestando com depredações as fazendas das próximas freguesias de Sacra Família, Conceição do Partido Alferes e Conceição da Paraíba Velha. Os habitantes, ávidos de necessária calma para a prosperidade de suas lavouras, eram diariamente sobressaltados e só poderiam trabalhar em suas sesmarias com armas na mão. Essa situação que perdurara, prejudicando os trabalhos do desbravamento,
se referia sensível e assustadoramente entre os coroados do sertão de Valença, indígenas de índole pacífica e acessíveis que tiveram desde logo o amparo em sua defesa do vice-rei Luís Vasconcelos de Souza, do Rio de Janeiro. Destacamos aqui, nessa passagem de Leoniório, que afirma que a preocupação dos habitantes das fazendas vizinhas com a necessária calma para a prosperidade de suas lavouras, a índole pacífica dos coroados, o amparo prestado pelo vice-rei e, obviamente, a ideia do desbravamento que se via prejudicado com as incursões dos puris. A região havia se tornado alvo dos planos do governo, que necessitava prestar seu auxílio aos fazendeiros, que se lançaram ao projeto de colonização desta área, compreendida entre os rios Preto e Paraíba, e assistência também aos coroados, amparando-os como povo pacífico, eram tidos, contra os seus imortais inimigos, os puris. Entre esses fazendeiros, toma destaque especial a figura de José Rodrigues da Cruz, novo proprietário da citada fazenda Jubá, que se uniu ao já falado Inácio de Souza Werneck e, mais tarde, ao padre Gomes Leal, no projeto de catequese e civilização dos nativos da região. E o que eles fizeram? Nós vamos ver isso no próximo vídeo. Não se esqueça, então, de curtir esse aqui, de compartilhar, de se inscrever no canal, comentar aqui o que acharam, se está sendo útil, se vai ser útil essa série sobre a nossa história, e até o próximo vídeo.